31 de dezembro, eu olhei a hora, mas eu não lembro mais que horas são, mas enfim, vamos prosseguir. Eu tô aqui pra passar um pouco sobre como é que foi o meu ano, entendeu? Fazendo uma breve retrospectiva sobre tudo o que aconteceu. Primeiro, por que eu comecei a estudar japonês? Bom, eu comecei a estudar japonês no dia 11 de fevereiro, eu me lembro muito bem, eu tava sentado no sofá da área ali de trás. E aí era mais ou menos umas 2h30, 3 horas da tarde, eu sentado tranquilo e pensei, puxa cara, por que eu não começo a fazer alguma coisa? Eu tinha acabado de fazer a prova do Enem e tinha tirado uma nota bem grande em linguagens e suas tecnologias. E aí eu pensei, eu não sou um idiota completo nessa área, por que eu não invisto um pouco mais? E já era uma vontade muito grande minha, já desde muito novo eu queria aprender japonês, tentei várias vezes, mas parei e principalmente porque eu não tinha recursos na época, principalmente também porque eu não tinha maturidade para seguir em frente com os estudos e nem perseverança para isso. Bom, depois eu tomei a decisão de começar, comecei a correr atrás na internet de vários lugares, entendeu? E aí o meu primeiro material foi o programa japonês online. Mas aquele livrinho em PDF do programa japonês online que eles disponibilizam grátis e muita gente não dá muita atenção, eu peguei ele e comecei a aprender por lá o hiragana e katakana. Levei aí 4 dias para aprender o hiragana e 2 para aprender o katakana. Uma fase muito divertida dos meus estudos. Eu peguei até um caderno, eu lembro que peguei um caderno e comecei a escrever e tal, fazer tudo à mão. E depois, com o tempo, eu fui adquirindo aí as melhores formas de poder prosseguir. Depois de sair da fase do hiragana e katakana, finalmente eu comecei a estudar de verdade. E aí entrei nos vídeos do programa japonês online, naquela série de 50 vídeos que eles têm as primeiras frases em japonês. Depois de fazer essa série de vídeos, de conseguir zerar ela finalmente, comecei a ir para notícias da internet. E aí quando eu cheguei nas partes das notícias da internet, eu lembro que eu apanhei muito, cara, muito mesmo. Tentei traduzir músicas nesse processo também, sofri muito, entendeu? Porque eu não tinha nível, não tinha preparo para chegar nesse nível ainda. E quando eu me toquei que eu não tinha esse nível e que, putz, eu tava sofrendo à toa e que se eu voltasse pro básico em vez de pular direto pro avançado, eu poderia ter resultados muito melhores. Aí eu entrei no material de N4. Fiquei sabendo do exame de proficiência através de vídeos no YouTube. E aí eu descobri que o N5 era o mais básico, o N1 era o mais avançado. E eu pensei, putz, eu não vou pro N5, eu vou direto pro N4, porque eu quero ver até onde eu posso chegar. Eu entrei direto no N4 e foi por isso que eu criei esse canal. Então esse canal aqui foi justamente criado para isso, entendeu? Para me motivar enquanto eu tava naquela jornada no N4. Eu cheguei, virei pros meus amigos e falei assim, e aí galera, eu tô estudando japonês, eu quero ter um pouco mais de motivação e dizem que se você compartilhar seus avanços com seus amigos e tudo mais, as pessoas próximas de você, você pode ter um resultado melhor. Então eu comecei a gravar originalmente para eles, mandando no WhatsApp, e depois eu comecei a gravar postando aqui no YouTube, mais privado, só mandei o link para eles. E eu abri para todo mundo, liberei todos os vídeos. Só que nem tudo é um mar de rosas. E quando eu comecei a estudar pelo JPLN4, as revisões do Anki estavam absurdamente altas, era 1h30 por dia. Eu me forçava a estudar aquilo tudo, mas tinha hora que simplesmente não dava. Eu lembro que eu entrei nas configurações do Anki pelo meu celular, dei a quantidade de cards que ia aparecer por dia, eu coloquei lá para aparecer apenas 50 cards todos os dias, e mesmo esses 50 cards estavam me matando. Então eu cheguei a pedir conselhos pra galera do programa japonês online, e eles falaram o seguinte, olha cara, teu Anki tá uma bosta mesmo. Então vamos fazer o seguinte, você vai liberar esse selo, vai tirar esse selo, soltar todos os cards aí que tiver pra vencer. Eu lembro que quando eu soltei foram mais de 420 cards que estavam lá vencendo e só acumulando. E eles falaram, olha, agora você vai revisar isso aí 20 minutos por dia, todo dia apenas 20 minutos, não vai adicionar mais nada além disso. Então eu levei praticamente um mês, eu acho, tentando revisar esses cards, estabilizar o meu Anki, entendeu? Até que eu consegui finalmente voltar o tempo de revisão para 15 minutos, era o limite que eu tinha naquela época de 15 minutos. Continuei estudando pelo JPLN4 normalmente mesmo, e quando eu cheguei no final, estava pensando comigo, cara, ótimo, o nível que eu queria chegar tá muito bacana, tá muito legal, mas o canal não tem mais utilidade. Quando eu cheguei nesse nível, quando eu terminei o JPLN4, eu pensei, o canal não tem mais utilidade. E aí eu pensei seriamente em apagar, mas eu decidi continuar, porque eu tinha me apaixonado pelo processo, eu comecei a gostar do negócio de ficar gravando e tudo mais, relatando os meus avanços, meus problemas. E depois disso eu pensei, ok, agora eu tenho um nível bacana, agora eu tenho um nível legal, e eu vou voltar para notícias, entendeu? Porque eu queria saber o quão longe eu tinha conseguido chegar apenas com o JPLN4, entendeu?
foram mais de um mês e meio, eu acho, no JPLN4. E aí, quando eu já voltei com um nível muito maior. O que antes eu levava aí 1h30, 3 horas, 4 horas para estudar, eu consegui estudar aí em até 15 minutos. Só que quando eu terminei o N4, as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas. Eu descobri alguns termos olhando vídeos na internet, como por exemplo o termo platô intermediário, que até o momento eu não sabia. Funciona da seguinte forma: quando você começa os seus estudos, você sente que está aprendendo muito, que está evoluindo muito, que você conhece todas as estruturas básicas extremamente necessárias e indispensáveis. Acontece que você agora acaba caindo num negócio chamado platô intermediário. Agora é mais difícil você chegar no nível avançado, porque o que te falta é vocabulário, e vocabulário você só consegue com tempo de estudo. Então é muito mais difícil se manter firme nesse processo. E aí o que acontece? A minha vontade absoluta era chegar no platô intermediário, entendeu? Eu tava louco pra poder chegar no platô intermediário. E quando eu tava traduzindo as notícias, eu percebi o seguinte: me faltava muito pra chegar nesse nível, porque ainda faltavam algumas estruturas extremamente básicas. Eu lembro que quando eu ainda tava estudando, várias coisas que eu batia de frente eram estruturas do JPLN3, e eu já tinha concluído o N4. E aí começaram algumas das minhas dificuldades. A primeira dificuldade foi justamente achar o material de N3. O material de N4 ainda foi fácil porque era um nível muito básico. O N5 e N4 é extremamente fácil de se encontrar na internet. Eu achei até uma versão traduzida para português, inglês e japonês, entendeu? E aí o que acontece? Quando eu cheguei no N3 foi tipo tudo no inglês. E ao contrário do JPLN4, a impressão que eu achei, o PDF que eu achei, estava muito mais ilegível, foi muito mais complicado. Mas mesmo assim eu ainda consegui chegar junto no N3 e finalizá-lo. Tive muitas dificuldades nesse processo, além da impressão estar horrível, eu tive de reinventar algumas formas minhas de estudar. Depois eu consegui terminar finalmente o meu material de N3. Mas mesmo depois de ter me considerado no nível intermediário, as coisas começaram a ficar bem mais complicadas. Por quê? Tava começando a me faltar material de estudo. Eu já tinha terminado o JPLN4 e o N3, e eu não tava nem um pouco a fim de começar o N2 e o N1. Por quê? Porque já tava ficando enjoativo esse mesmo processo de ficar pegando um material didático e aí vai e tal. Eu percebi que o que eu tava fazendo era estudando e não aproveitando os estudos. Então eu pensei comigo, poxa cara, eu sempre quis, né, estudar por mangás, estudar por anime. Eu sempre que pensava nessa hipótese, sempre que pensava nessa possibilidade, eu me barrava, porque eu acreditava que eu não tinha nível suficiente para chegar lá. Eu não posso ficar me cobrando mais por resultados, porque depois que eu terminei o N3, definitivamente eu já estava no começo do platô intermediário. E aí, um jeito de sair do platô intermediário é arrumando novas formas de interagir com o idioma. E uma dessas formas que eu encontrei foi interagir através daquilo que eu sempre quis fazer, animes, mangás, novels e tudo mais. Só que, como eu disse, eu não acreditava que eu tinha nível suficiente para isso, então decidi propor um desafio para mim mesmo. Não me cobrar durante 3 meses e fazer um desafio de 3 meses, onde durante esses 3 meses eu ia estudar tudo aquilo que estava me dando muito medo e que antes eu acreditava não fazer. A primeira coisa que eu fiz então foi estudar por Boku no Hero. Eu planejava como seria a minha semana, quantos cards de Anki eu ia adicionar, quantos minutos de conteúdo eu iria consumir de japonês, quantas páginas eu iria consumir de Boku no Hero, e eu me propus estudar 6 capítulos nas 2 primeiras semanas desse desafio. Só que era bastante conteúdo, eu não estava preparado para todo aquele conteúdo de primeira, então eu tive bastante dificuldades quando eu estava estudando por Boku no Hero. A principal das minhas dificuldades foi overlearning constante. E, tipo assim, foi um processo de overlearning direto por 2 semanas. Mas eu tinha me proposto a fazer aquilo e de jeito nenhum eu ia voltar atrás da minha palavra. Só que o que pega mesmo, a coisa que apertou pra cacete, foi o Anki, entendeu? Naquela época o Anki, nossa, quase me matou, entendeu? Porque, tipo, eu tava adicionando muito card no Anki, mas muito card mesmo. Eu lembro que eu tava adicionando 12 cards por dia, assim, direto, sem parar. E, cara, aquilo ali tava acabando comigo e eu tive de adicionar logo na primeira semana, primeira ou na segunda semana, se eu não me engano,
uma mudança de realidade, né? Foi um jeito que eu desenvolvi de pensar, poxa, a vida não vai do jeito que eu quero, então eu tenho que ter alguma forma de mudar o meu cronograma no meio da semana sem que isso me interfira, sem que isso me atrapalhe, porque realmente é necessário. E aí eu introduzi a primeira mudança de realidade, parei de adicionar cards por um tempo, estabilizei o Anki normalmente de novo, e aí eu continuei seguindo aí o cronograma do desafio dos 3 meses. E aí eu pensei, poxa, agora sim dá pra começar a estudar um anime. Só que não. Eu tive bastante dificuldades pra começar a realmente estudar por um anime no começo, porque, tipo assim, cara, foi muito puxado encontrar uma forma de fazer isso. No começo eu tentei tirar todas as palavras de ouvido, só que algumas palavras, elas têm a mesma sonoridade e não necessariamente o mesmo significado, entendeu? Por exemplo, um exemplo bem simples, hayai. Hayai pode significar tanto rápido, como está aparecendo nesse kanji, ou ele pode aparecer também como cedo, como tá aparecendo nesse kanji de baixo. Então, tipo assim, cara, é muito complicado você tentar tirar uma palavra de ouvido, assim, principalmente quando você não conhece o idioma. E aí eu pensei na seguinte forma, cara, eu posso correr atrás das legendas em japonês original. Vendo uns vídeos do programa japonês online, em um frame minúsculo, eu me lembrei que o sensei tinha usado um site para conseguir essas legendas. E aí eu peguei, corri atrás desse site, peguei as legendas do anime City Hunter, o anime antigo pra cacete, sentei e fui começar a estudar por ele. Eu coloquei no bloco de notas originalmente e depois eu comecei a estudar por lá. Então, tipo assim, foi um processo não muito trabalhoso no começo, mas eu tive de realmente inovar e correr atrás de várias outras formas para conseguir tornar o meu objetivo realidade. E essa foi a principal vantagem do desafio dos 3 meses, os resultados que eu tive, além dos cards que eu adicionei, foram mais de 500 cards durante esse processo aí. Apaguei todo o conteúdo do N4 porque eu já estava no nível tão avançado que o N4 já não estava fazendo mais diferença estar no meu Anki e estava ocupando muito espaço no documento do Google Docs. Eu lembro que foram mais de 120 páginas que eu apaguei de uma vez. Travou meu computador pra cacete, travou meu celular pra cacete. Nossa, sofri pra caramba. Eu acho que eu levei pelo menos umas 4 horas pra apagar tudo isso. Eu não estudei só por Boku no Hero, estudei por Ryukoku no Moriarty, estudei por Hunter x Hunter, estudei por vários outros lugares. Definitivamente o desafio dos 3 meses foi muito marcante na minha jornada de japonês. E aí a gente já se aproxima do que tá rolando agora, né? Recentemente, então, foi a Novel. Eu pensei comigo, depois de terminar o desafio dos 3 meses, eu passei por algum tempo traduzindo apenas notícias e tudo mais. E aí eu pensei comigo, poxa cara, existe uma nova forma, existe algo que eu quero fazer e eu não fiz durante o desafio dos 3 meses. Tem uma coisa que eu realmente quero fazer, que é traduzir uma light novel. E aí eu corri atrás de sites na internet japonesa. Uma outra vantagem do desafio dos 3 meses foi ter me dado essa liberdade. Corri atrás de sites na internet japonesa, achei alguns sites de light novels de autores que escreviam para esses sites, achei uma light novel e comecei a traduzir. Eu traduzi 20 capítulos dessa novel, muito cansativo em algumas partes, porque o enredo foi bem maçante. A pior parte não era traduzir, porque eu sentava e estudava 1 hora por dia. Então eu sentava, traduzia apenas 1 hora, no outro dia eu sentava, traduzia apenas 1 hora, até terminar o capítulo. E quando eu terminava, eu pegava, passava tudo para o documento da tradução certinho, bonitinho. A questão é que passar para esse documento era muito chato, era muito frustrante, entendeu? Porque tipo, demora muito para isso, entendeu? Não é um processo tão simples como parece. E acabou me cansando bastante, me deixando bem desmotivado naquele processo. Mas eu continuei mesmo assim. A questão é que não era só isso que estava me deixando desmotivado também, entendeu? O Anki estava acabando comigo, acabando mesmo, porque chegou um momento que eu estava começando a adicionar ali os cards de notícias. Eu lembro que eu estava adicionando um cards de um blog que eu pesquisei na internet sobre o sistema solar. Eu lembro que aquilo me deu muito trabalho quando eu comecei a adicionar, muito trabalho mesmo. E aí depois dele começou o desafio dos 3 meses finalmente, entendeu? Eu lembro que eu tava bem frustrado nessa época também sobre o desafio o material de N3, que não acabava mais, não conseguia terminar mais aquele material de N3 no Anki. E aí quando eu comecei a adicionar no desafio dos 3 meses, aqui as coisas começaram a ficar problemáticas. O Anki estava demorando muito para ser revisado, estava acabando comigo. E o meu objetivo era adicionar a maior quantidade de cards possível no menor tempo possível, porque eu estava vendo que estava me aproximando, que era
o aniversário de japonês, isso mesmo. No dia 11 de fevereiro eu vou completar aí 1 ano de estudante de japonês e eu queria ter pelo menos 2.500 cards no meu Anki para poder justificar alguma coisa e dizer, nossa cara, durante o primeiro ano eu consegui acumular 2.500 cards no meu baralho de sentenças, definitivamente eu posso chegar ainda mais longe no meu segundo ano também. As coisas não aconteceram bem assim, entendeu? Eu tava tão fissurado no Anki que aquilo, tipo, tava me torturando, acabando comigo, as revisões do Anki estavam durando 40 minutos todos os dias. Eu lembro que eu consegui bolar até um desafio semanal, né? Eu adicionava aí 85 cards durante a primeira semana, depois eu 75 cards, 70 cards, entendeu? Pra poder estabilizar o meu Anki, porque tava acabando comigo, entendeu? Eu tava acabando comigo, eu não tava mais estudando o japonês, eu tava sofrendo pelo Anki. Foi então que eu pedi um outro conselho pra galera do PJO, do Programa Japonês Online, os caras sempre me respondendo, sempre me ajudando, os senpais são incríveis, e eles falaram pra mim, cara, você tá fissurado demais no Anki, calma lá. No primeiro momento eu fiquei grilado, eu falei, como assim? Peraí, como é que eu tô fissurado no Anki? O Anki é o processo, tem que ter Anki, se não tiver Anki, como é que eu vou avançar? Mas aí depois eu parei pra analisar o que os caras falaram, né? Porque eu realmente tava fissurado até demais. Voltei, revi alguns vídeos, entendeu? Revi alguns vídeos do Programa Japonês Online, revi alguns dos meus próprios vídeos, é por isso que esse canal é tão importante pra mim, porque eu sempre volto aqui pra ver o que me aconteceu e quais que foram os principais desafios, minhas principais dificuldades, aquilo que de principal me aconteceu, entendeu? E eu percebi que eles realmente estavam certos, eu tava focando demais no Anki. Quando eu parei de focar no Anki, ficar tão bitolado no Anki, voltei a me concentrar nos materiais de estudo que eu estava tendo, finalmente, como num passe de mágica, no dia seguinte a revisão do Anki durou menos de 20 minutos. Essa novel me trouxe muita coisa, me cansou muito, eu não pretendo voltar a traduzir alguma coisa como tradutor tão cedo. E aí é isso, eu gostaria de finalizar esse vídeo por aqui, entendeu? Comentando um pouco sobre, cara, aonde eu pretendo chegar, né? A gente começa a estudar um idioma sem expectativas de que isso chegue a um fim. Realmente não é pra acabar, isso nunca vai ter um fim. Meu objetivo final é me tornar um tradutor, eu ainda vou traduzir mangás numa scan, fica vendo, o meu sonho ainda vai se tornar realidade definitivamente. E talvez leve bem menos tempo do que eu esperava. Ainda me falta muito, ainda me falta demais, mas definitivamente dá pra sentir que eu tô tendo aí alguns avanços consideráveis também. Uma das principais coisas que eu posso fazer, que eu tô pensando bastante, é traduzir, começar a estudar por One Piece, a saga Skype, aquela saga maravilhosa. Eu tô pensando em estudar por filmes também, eu tenho essa opção de começar a estudar por filmes. Eu tenho a opção de começar a estudar agora por livros, eu encontrei até um livro, baixei ele no meu celular e ainda não comecei a estudar ele, eu não sei o porquê. Eu ainda penso em traduzir um mangá completo também, né, estudar um mangá completo, eu cheguei a mencionar Souzei no Minodi. Durante todo esse processo é importante você ter sempre suas inspirações, né, aquilo que te motiva a ir adiante, aquilo que te motiva a começar, aquilo que te motiva a continuar. Eu lembro que uma das coisas que me motivou bastante antes de começar, tudo isso foi tipo juntando tijolinho por tijolinho, até construir a primeira parte da ponte, entendeu? Rumo ao japonês. Antes de começar, eu lembro que eu tava bem de boa aqui em casa, entendeu? E eu tinha mania de pegar algumas frases do Pinterest, né, de alguns filósofos e tudo mais, e postar no status do WhatsApp, e uma delas foi: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo do Lao Tse. E aí, quando eu tava aqui em casa, bem tranquilo, tá ligado? Tava numa escola dominical e meu pai tava dando aula e tal. E aí ele pegou e falou uma frase assim que, poxa, marcou, entendeu? Marcou. Ele falou o seguinte, cara, tudo que você vai fazer começa com um sonho. Então, se você quiser chegar em algum lugar, você tem que correr atrás daquilo. E aí, cara, quando ele falou aquilo, uou, foi um baque, entendeu? E isso eu não tava nem pensando ainda em começar a estudar japonês, nem passava isso pela minha cabeça muito antes, né? Hajime no Ippo, que foi tipo um mangá que, nossa, marcou minha vida, cara. É simplesmente meu mangá favorito, eu não tenho vergonha em dizer isso, Hajime no Ippo é o meu mangá favorito. One Piece tá lá também, mas, cara, Hajime no Ippo marcou minha vida de uma forma muito absurda. Conta a história de um garoto que no começo sofria bullying, e aí ele chegou a ver um lutador profissional de boxe, né, ajudando ele e tudo mais, e ele se apaixonou por aquilo. E aí ele começou a pensar consigo mesmo, o que é ser forte? E ele entra pro mundo do boxe profissional e enfrenta vários inimigos, enfrenta vários adversários, não são inimigos, são adversários, é um esporte. Ele enfrenta vários adversários e a única forma dele se sentir confiante era treinando, e ele treinava mais do que todo mundo, ele seguia em frente, entendeu? Apenas um passo todos os dias.
e é isso que significa Hajime no Ippo, né? É o primeiro passo, né? Então, tipo assim, cara, juntou tudo isso, explodiu tudo numa coisa só, eu pensei, cara, eu definitivamente quero traduzir mangás, eu já admirava o trabalho dos tradutores já há muito tempo mesmo. Os tradutores, os dubladores, a galera que escreve os roteiros, os roteiristas, tipo assim, eu já admirava o trabalho desses caras há muito tempo. E aí eu pensei, irmão, eu definitivamente quero chegar nesse nível, eu quero ser um tradutor, eu quero traduzir mangás. E foi aí que eu pensei em começar. E quando eu comecei, pelo programa japonês online, os vídeos dos caras, a motivação que os caras me passaram, tipo, tudo aquilo que eles falaram, cara, é possível, continue, apenas continue, você definitivamente vai ver resultados, você vai ver que você tá conseguindo chegar no seu objetivo, apenas continue. E tipo, eu não tinha grana, até hoje não tenho grana pra pagar um curso fechado do programa japonês online, mas mesmo assim os caras me ajudaram e disseram, pô, continue, fera, você definitivamente pode chegar lá. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos também que me ajudaram, o Carlos, o Vitor, o Marcos Vinícius, o Dan também me ajudou um pouquinho também. Tipo, esses caras me ajudaram muito mesmo, entendeu? Durante a minha jornada, me dando motivação, me dando força, me dando ânimo. Às vezes eu precisava discutir uma nova estratégia do que eu tava fazendo. Eu ia conversar com o Marcos Vinícius, posteriormente comecei a conversar também com o Carlos. O Vitor também, tipo, sempre me dando conselhos, dicas de como fazer os vídeos e tudo mais. Olha, faz os vídeos mais curtos, coloca uma música de fundo, não sei o que, gera engajamento, pô. Então, tipo assim, foi muito legal, foi essa interação que esses caras me deram, esse apoio que eles me deram também foi muito importante pra mim. A galera daqui de casa também, lógico, né, porque, tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com meu pai, ainda estudando o japonês, o JPLN4, meu irmão um dia virou pra mim e falou assim, por que você tá estudando japonês? Aí meu pai virou pra ele e falou assim, deixa, se ele quer fazer, se ele tá continuando nisso, então deixa ele fazer, que mal faz. E aí eu simplesmente continuei, entendeu? Tipo, só essa frase que ele me falou já tem pelo menos uns 8 meses, me deu motivação pra continuar seguindo em frente. E até hoje eu tô aqui, ninguém nunca me barrou por causa disso, ninguém nunca me proibiu por causa disso. Eu continuei seguindo, consegui conciliar tudo isso aos meus estudos, então tá tudo bem, tá tudo legal. Agradecer a todos que acompanharam meus vídeos aqui também, porque o apoio que vocês me dão também é muito importante. Blog, vocês podem encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos, de verdade, e vamos seguir, porque uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Até mais.